45 anos de Church of God. Tem um exemplo dentro do nosso ministério. Carrega a bandeira da Church of God há 45 anos. Nasceu, acho que lá dentro, porque ele não tem mais de 45, deve ter nascido com 5 anos, mais ou menos. Aceitou Jesus, 45 de ministério com 5, 50. Né? Amém, igreja? Com moral, pastor. Depois dessa, não precisa nem dar oferta para ele pregar hoje aqui. Vamos ficar em pé para recebê-lo? Tem experiência com missões, vai nos ensinar algo aqui nessa noite, eu tenho certeza. Amém? Ele que ajudou a aplicar a prova para mim quando eu fui fazer a prova para Church of God também. Não conhecia ele direito não, aquele jeitão dele assim, falei, meu Deus, né? Mas graças a Deus foi tudo bem, né? Ele me deu um livro de presente ali, que tem ali também. Olha, Deus levou ele no Brasil agora para fazer um trabalho e fez um negócio de doido com ele, né? E abençoou muito a vida dele, vai abençoar muito mais, que é um escritor, é um homem de Deus. E eu tenho certeza que você também, através do livro do pastor Joey Fontes, do livro do pastor Carlos, você vai ser abençoado, dos CDs das irmãs que cantaram, dos irmãos que cantaram, quem tiver. Quase que eu coloquei minhas mensagens ali também para ver se sobrava alguma coisa. O pastor Joey Fontes, Joey Fonte. Amém? Joey Fonte. Pois é, vamos orar então, Senhor. Deus eterno, nós te louvamos agora, porque até agora nós louvamos o Senhor, nós nos alegramos, testemunhamos, ofertamos, plantamos, entregamos o que nós temos nas suas mãos. Agora, Senhor, eu te peço pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela nossa vida, por esta igreja, pelas pessoas que vieram. Meu Deus, que o Senhor injete agora paciência, que o Senhor abra, meu Deus, entendimento, para nós aprendermos um pouco mais de missões, para nós crescermos nessa noite na graça e no conhecimento através das missões também, Pai. Usa o pastor Carlos, guarda a família dele, revista, meu Deus, seu ministério, seus filhos, seus netos, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, no nome de Jesus. A igreja diga amém, diga graças a Deus. Ok, tudo bem. Tá bem? Ok, tudo bem. Muitíssimo obrigado, meu amado, que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Eu creio que você está feliz depois de ouvir tantos cantores e cantoras, e o ambiente se transformou. E agora, como disse o apóstolo Paulo, suportai-me um pouquinho, tá bem? Podem sentar, meus amados. O pastor Adilson disse que eu deveria ter uns 5 anos quando converti. Anote aí para você nunca esquecer. No próximo ano completarei 15 anos. Tá bem? Então aí você já tem os cálculos da minha vida. Eu sou casado já há bons anos, tenho um filho com 37 anos, uma nora com 34, um neto com 4 anos e outro neto que vai completar 1 ano agora nesta semana. Eu estou muito feliz pela oportunidade nesta noite de estar aqui acompanhando o meu grande amigo também, irmão Joey Fonte. Nós somos vizinhos e temos uma comunhão já há longos anos, estamos trabalhando juntos. É um prazer muito grande. Ele, a primeira vez que eu vi, ele estava cantando uma canção brasileira e eu falava muito mais português lusitano do que eu falo hoje, que eu morava em Portugal, e ele estava aí pregando, aliás, cantando enquanto eu estava pregando. E depois de alguns anos, como ele mencionou, nós sabemos muito da vida dele. E transcrevemos aí num livro que tem também abençoado muitas pessoas em diferentes partes do mundo. Mas nós não vamos contar aqui muitas coisas que Deus nos tem dado. Eu quero contar um pouco sobre a obra de missões. Eu não sei se eu posso pregar aqui como eu prego em Angola. Posso ou não? Perfeito? Posso? Posso pregar aqui como eu prego em Angola ou não? Posso ou não? Posso ou não? Vocês não sabem o que estão falando. Em Angola, eu chego na igreja, não tem teto, não tem microfones, não tem alcatifas. Como chama isso aqui em Portugal? Chama alcatifa. Alcatifas. Não tem bancos bonitos, não tem casa de banho, banheiros no caso. Não tem nada de conforto, nem ar-condicionado, nem nada. Mas tem mil e tantas pessoas já desde o dia anterior, passando a noite toda na igreja. E eu começo a pregar 8 da manhã e prego até meio-dia. Posso pregar como prego em Angola?
Não terminei. Meio-dia eu paro, vou comer fubá. Ou, se você prefere ser mineiro, é angu mesmo. Se é paulista, é polenta. 1h eu volto outra vez e prego até às 5 da tarde. Posso pregar como prego em Angola ou não? Não, né? Como alguém disse, pastor, pode, mas às 9 horas nós iremos embora. Quando tem luz, quando há luz, 6 da tarde eu começo novamente e prego até às 10. Então quanto tempo deu? 12 horas só ministrando. Só ministrando. Eu posso pregar aqui como prego em Angola? Alguém já disse não. Quem tem uma Bíblia bonita aí? Quem tem uma Bíblia bonita mesmo? Uma Bíblia bem bonita. Quem tem? A senhora, irmã, vem cá. Isto mesmo. A Bíblia do senhor é bonita? Quem traduziu a Bíblia que o senhor tem em mãos? Não sabe? Muito bem. Alguém aqui tem 13 anos de idade ou não? Quem tem 13 anos de idade? Conhece tem um filho que tem 13 anos de idade? Neto ou não? Ninguém tem? 13 anos. Tem aqui? Não é tua filha não, tua irmã, né? Tua filha? Uau! Meu Deus. Ok, 13 anos de idade. João Ferreira de Almeida tinha 13 anos de idade quando traduziu a Bíblia. Do hebraico, do grego para o português. E uma coisa muito interessante, no ano 1638, ele passou no Brasil. Depois de 5 meses viajando de Amsterdã, Holanda, para ir para as Filipinas, o caminho naquela época era exatamente passando pelo Brasil. Muito bem. Então só tem uma Bíblia da mulher. Então só serve para mulher. Não? Para homem também? Muito bem. A senhora gosta dessa Bíblia ou não? Gosta muito mesmo ou não? A senhora poderia fazer... Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Em qualquer lugar a senhora queira. Qualquer lugar. Abriu? Muito bem. A senhora poderia fazer como alguns anos atrás fazia em Angola com as Bíblias? Não, estou perguntando, a senhora permita. Pode? Vocês são testemunhas, não? Pode fazer como alguns anos se fazia lá em Angola com a Bíblia Sagrada? Não, estou perguntando se posso ou não. Se não pode, irei buscar outra pessoa. Posso ou não? Pode? Muito bem. Ok. Então ela diz que... Então elas têm que honrar a palavra aqui, tá bem? Lá em Angola, em 1995, eu passei muita fome lá. Às vezes pessoas veem a gente assim e falam, eu moro nos Estados Unidos, estou tranquilão. Não estou falando senhora não, minha irmã. Gostei muito da sua canção, viu, irmã Nascimento aí. Mas às vezes pensa, moro nos Estados Unidos, vive vida confortável. Vida confortável, você nunca passeou comigo em Angola. Nunca passou fome comigo. Nunca foi ameaçado de morte. Nunca viajou horas e horas e horas e horas sem saber o que vai acontecer no futuro. Mas veja só. Posso fazer, irmã? Pode? Lá em Angola, por muitos anos, ninguém tinha Bíblias. Quando aparecia um, posso fazer não? E se não for para a glória do Senhor? Não? Lá é o seguinte, como não possuía Bíblias, fazia... Pode olhar para cá, irmão. Fazia assim. Arrancava as páginas e repartia com aqueles que não possuíam. Na América... No Brasil, as pessoas... O Brasil é campeão de distribuição de Bíblia já há 5 anos. O ano passado imprimiram-se 12 milhões de exemplares. Faz 7 anos que todo ano, no América, não há China, não há nada. Brasil, as sociedades bíblicas que existem no Brasil estão imprimindo anualmente 12 milhões de exemplares de Bíblia. Vejam que hoje, Angola, já se pode comprar uma Bíblia. Mas há anos atrás isso era coisa impossível. Eles preferem, esses senhores, a tradução usada em Portugal, lusitana. Mas quando chega uma língua brasileira também, aliás, uma Bíblia traduzida com a linguagem brasileira, eles usam da mesma forma. Hoje, graças a Deus, como eu já mencionei, mas por muitos anos, então, repartiam as folhas da Bíblia. Dê valor, meu irmão, minha irmã, à Bíblia que você tem em mãos. Qual o nome da senhora, minha irmã? Hernandes. Muito obrigado, irmã. Uma salva de palmas para esta irmã, corajosa,
por chegar aqui e aceitar esse desafio. Mais uma vez, eu posso pregar como prego em Angola? Não, já disseram, porque esta é a primeira vez que eu venho cá. Se falar, não irão voltar na próxima. Aliás, até o pastor vai ser jogado essa escadaria fora. Mas você sabe quantos degraus tem a escada para chegar até aqui? Não sabe? Tem 20 degraus para você subir até esse local. Não contei aquele ali que daria 21. Eu tenho para decorar tudo que eu preciso. Eu não perco tempo a subir uma escada sem contar quantos degraus tem. Isso ajuda-me a calcular. Quando eu vejo o horário, eu calculo na Bíblia Sagrada o que aquilo significa. Se é 10 horas e 38 minutos, eu jogo logo imediatamente para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Assim sucessivamente. Isto ajuda-nos a decorar as coisas. A decorar. Quanto mais você lê, quanto mais você mentaliza, melhor será também aquilo que pode fazer. Nesta noite eu quero conversar com vocês sobre missões. Mas abra sua Bíblia para nós, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Olha só a tecnologia aí, né, irmão? Capítulo 25, no versículo de número 8. Eu gostaria de falar assim rapidamente sobre missões. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas eu já falei que vou pregar como Angola. Eles disseram que não, então não sei quanto tempo eu tenho também, que eu já perdi o relógio. Aliás, coisa que eu não gosto de usar de relógio, não me diga nada não, meu irmão. Em Mateus capítulo 25, versículo 8, lá no final do versículo 8, diz que as nossas lâmpadas, o quê? Estão se apagando. Em outra tradução se diz apagam. E nesta noite eu quero falar rapidamente, aliás, quero conversar com vocês sobre a lâmpada se apagando para a obra missionária. A lâmpada se apagando para a obra missionária. Eu não vou entrar aí nas questões teológicas quando aconteceu isso. Não. Os Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos, o primeiro missionário que saiu deste país foi da cidade de Salem. No dia 18 de fevereiro de 1812. Aliás, completou 200 anos e eu fiz questão de chegar no local onde ele saiu para a obra missionária. Foi um domingo, aliás, este ano caiu-se no domingo, mas ele saiu numa quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 1812. Ele e a sua esposa. Ele tinha apenas 24 anos e a esposa tinha apenas 21 anos. Este casal morreu na obra missionária. A esposa nunca mais voltou à América. Ele voltou 14 anos depois, já viúvo, porque a sua esposa morreu onde hoje é a Birmânia. Ali ficou. Ele veio novamente aqui em Boston, voltou novamente para o campo. Ele ficou meio maluco em virtude de alguns problemas que houve. Ele foi fazer uma viagem para tentar refrescar a cabeça. Morreu somente 6 meses depois que a sua esposa, porque casou novamente, soube do seu falecimento. A obra missionária tem sido esquecida. O fogo de missões tem sido apagado. A obra de sentir que faz parte da igreja, o trabalho missionário, isso aí muitas vezes. Eu gosto de perguntar, quando você viu pela última vez um missionário saindo da sua igreja? Eu estudei numa faculdade e ao meu lado tinha 2 jovenzinhos. Um chamava Otoniel e outro Osiel. Nós estudamos juntos. Naquela época, eles escreveram a canção Desejo Missionário, que até hoje eu gosto de ouvir. Não sei cantar, admiro os que cantam, mas eu admiro a maneira tal como a poesia foi expressada e como que eles cantavam. Porque acontece que muitas vezes, hoje, nós queremos massagear o nosso ego. Nós não queremos pagar
pregar, para ninguém sair para a obra missionária. Nós não estamos interessados nisso. Nós queremos que o meu ego seja massageado. Não quero ser despertado. Isso significa o quê? Que muitas vezes o fogo de missões está se extinguindo, está se apagando. Não tem mais desejo de pregar. Nós não temos mais desejo de atravessar as fronteiras, ainda que temos que pagar com a própria vida para ver pessoas sendo abençoadas. Mas os Estados Unidos tem sido este país que tem abençoado muitos lugares. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você sabe onde foi o primeiro culto missionário em todas as Américas? O primeiro culto missionário em todas as Américas? A primeira vez que se pregou o evangelho nas Américas, sabe onde? Não foi em Plymouth. Em Plymouth foi em 1619, aliás, 22. Também não foi na Virgínia, dia 6 de abril de 1606. Foi no Rio de Janeiro. O primeiro sermão de todas as Américas. E foi pregado o Salmo 72. A primeira canção cantada, os bons cantores aqui. A primeira canção foi o Salmo 5. Pela manhã apresenta a minha oração e ficarei esperando. Estes homens pregaram no dia 10 de março de 1557. Era uma quarta-feira. Um ano depois, eles estavam sendo mortos. O último foi morto no dia 20 de janeiro de 1567. Foi morto, todos conhecem quem matou, mas ninguém sabe o nome de quem morreu. No Brasil nós temos colégios, temos praças, temos até uma cidade do Rio de Janeiro com o nome de quem matou. Nós não temos uma rua sequer dado a um homem chamado Le Bollier. Este homem foi morto por José de Anchieta. Não era português, José de Anchieta era espanhol, nascido nas Palmas, estive lá onde nasceu. Mas veja que ele ajudou a matar o pastor que pregou, fugiu do Rio de Janeiro, foi preso na cidade de São Vicente, lá em São Paulo, levado para Salvador, ficou 8 anos numa masmorra e foi morto no dia 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião. Mas, quando nós pensamos nisto, a obra missionária tem sangue, tem preço. Para pregar o evangelho dentro da nossa nação. Aliás, quem tem uma nota de $100 aí? Quem tem? Quem tem? E tem muitas, não tem? Tem muitas ou não tem? Não tem nada? Então eu vou devolver. Quem tem uma nota de $100 aí, please? E essa bolsa tem muito, não tem, irmã? Tem muito, não tem, irmã? Tem muito ou não tem? Olha só. De quem é esse dinheiro aqui? De quem é esse dinheiro? Hein? Não. Segundo Ageu, capítulo 2, versículo 8, pertence ao Senhor. Quem tem mais uma nota de 100? É? Quem tem? Está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha prata, meu e ouro. Quem mais tem uma nota de 100? Ok, quem tem uma nota de 10? E a senhora tem muitas, não tem? Ok. Olha, todo mundo gosta do irmão Benjamin Franklin, né? Todo mundo gosta. Nós temos 7 notas de dólares. 7. Somente 2 nunca foram presidentes dos Estados Unidos. Benjamin Franklin. Ele nunca foi presidente dos Estados Unidos. Foi o mais inteligente da época da Constituição. O outro foi este homem. Você sabe o nome do homem de $10? Sabe não? Este homem foi imigrante aqui nos Estados Unidos. Chegou com uma mão para trás, outra para frente, sem lenço e sem documento. Este homem foi
o primeiro tesoureiro dos Estados Unidos da América do Norte, imigrante indocumentado. Este homem fundou o primeiro banco. Este homem fundou a guarda costeira. Este homem foi, além de ser o primeiro tesoureiro dos Estados Unidos, este homem fez uma história interessante. Mas este homem foi morto por um tiro no ventre. E quem o matou? O vice-presidente dos Estados Unidos, que era neto do homem que fez o maior avivamento da história americana, Jonathan Edwards. No ano 1741, ele pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. O neto dele matou este homem. Mas este homem ficou na história. De quem é essa nota? É de Deus? Está aí, mano. E quando pede, fala, isso aqui é do Senhor, a pessoa fala, pastor, esse homem aí é especialista para tirar dinheiro. Mas só tem muito dinheiro, não tem, mano? Olha lá, quem tem uma bolsa cheia de dinheiro aí? Quem tem? Uma bolsa cheia de dinheiro. Hein? Olha, você está perdendo a oportunidade desta noite, viu? Se não tem, diga que tem. Porque a senhora tem muito debaixo do colchão, não tem? Tem ou não tem, irmã? Tem muito debaixo do colchão, tem muito lá no banco. Ok, então quem? Uma senhora aí com a bolsa cheia de dinheiro. Vai lá, ok, vem cá, minha irmã. Vem cá, por gentileza. Qual o nome da senhora? Qual o nome? Qual? Iva. Ok, Ivan. Ivani. Ok, irmã Ivani. Ok, Ivani. Tá bom, agora está ótimo. Vamos dizer assim. Está cheio de notas de... cheia para a obra do Senhor, está pesada mesmo. E a irmã Ivani veio para o culto. Vamos dizer, Ivani, fica mais fácil. Isso aqui é do senhor, pastor? Ou não? Só um minutinho só, por gentileza. A irmã Ivani chegou na igreja, lá em Portugal, se rompendo pelas costuras. Lá no Brasil se diz, como sardinha na lata. Igreja super, diga comigo, super lotada. Ao teu lado tem algo muito grande. A igreja superlotada ou rompendo pelas costuras. E a irmã chegou com a bolsa cheia de notas de $1.000. Aliás, de mil só se usa na época da guerra. Mais de $100. Com muitas e muitas. E só tem mais em casa, tenho certeza. E muitas debaixo do colchão. E também tem lá no banco. E a irmã veio para o culto. E a igreja estava superlotada. E ela chegou, assenta aí por gentileza, irmã. Isto. E a irmã chegou e colocou esta bolsa cheia de dinheiro. E chegou uma irmã, a igreja estava superlotada. Chegou uma irmã de nariz empinado. Quando chove, morre afogado. Você já viu isso, né? Com nariz empinado, quando chove, morre afogado. E esta irmã chegou e queria estar bem à frente para ouvir o que poderia acontecer. E a igreja estava super lotada. E ela olhou lá de trás, olha, viu que faltava uma cabeça que ia descer lá, que iria sentar. Chegou e disse, senhora, tira esta bolsa aí que eu quero sentar. A senhora, dona da bolsa, disse, não, meu marido está sentado aqui. Teu marido é beberrão, para você ele é, mas para mim ele está sentado aqui. Teu marido não presta para nada, para você ele não presta, mas para mim ele está sentado aqui. O teu marido paga, aliás, compra e não paga, para você ele não paga, mas para mim ele está sentado aqui. Muitas vezes nós temos perdido a oportunidade em dizer que ao nosso lado está o esposo, a esposa, o futuro missionário, alguém que está indo para a obra missionária. Nós devemos deixar a palavra que fulano está excluído ou que está desviado. Ele está afastado, porque o lugar dele está aqui. Vai transformar, e não só aqui, mas estará no púlpito, quem sabe algum outro lugar, para pregar o evangelho. Deus abençoe, uma salva de palmas para esta irmã, né? Agora veja, eu estou terminando. Quando eu estou terminando, tem mais 5 horas para pregar, tá bem? Veja uma coisa. A Bíblia Sagrada conta-nos muita história. Entre elas, nós temos esta aí que vai dizer que a obra está se esquecendo porque a lâmpada está se apagando. A lâmpada de missões. Quando vem a crise, a primeira coisa que as pessoas fazem
é deixar de dar oferta missionária. Não dízimo eu dou, mas oferta missionária não. Deixar, como cantou a menina lá, deixar as pessoas que foram para a obra esquecidos, abandonados. Ninguém está aí para saber o que estão fazendo, abandonados completamente. E nós temos a responsabilidade de fazer algo. Em 1846, no mês de agosto, lá na Madeira, um missionário estava pregando e a igreja começou a crescer. E o resultado, no mês de agosto de 1846, foi que Dona Maria II, que nasceu no Brasil, mas era rainha de Portugal, fez uma perseguição muito grande contra os protestantes. E isto fez com que todos os protestantes vieram, os portugueses, que eram mais de 2.500, que haviam aceitado Jesus por intermédio da mensagem daquele escocês. Quando veio a perseguição, ele e sua esposa tiveram que fugir rapidamente para a Inglaterra. Fugiram para não ser mortos. Mas muitos portugueses vieram para os Estados Unidos, especialmente para o estado de Indiana. E muitos vieram para cá e ele saiu para fazer outro trabalho. Com o passar dos anos, aquele rapaz, aquele senhor, casado 2 vezes, 17 anos mais velho que sua esposa, ele veio aqui aos Estados Unidos e leu um livro do primeiro missionário que chegou no Brasil em 1835. Chegou com 20 anos, aliás, com 25 anos. A sua esposa com 23 anos. Lá no Rio de Janeiro. Ela morreu lá. A primeira missionária a morrer no Brasil. Ele tinha 2 filhos. Voltou para a América. E escreveu um livro. Aliás, 2 exemplares. 2 volumes. Como trabalhar na evangelização do Brasil. E esse livro caiu exatamente nas mãos de quem? Deste casal que havia sido expulso de Portugal em 1846. Quando eles leram o livro, disseram: nós temos que ir para o Brasil. Falavam português. Portugal não os queria, mas nós vamos para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, ele falava português, era médico, ela toca todos os tipos de instrumentos, falava pelo menos 5 idiomas. Qualquer canção na harpa cristã, no cantor cristão e tantos outros hinários, você vai encontrar o nome dela, como dele também. Muitas canções lindas. Mas quando chegaram no Brasil, a primeira coisa que o governo brasileiro, que era o império, disse: você não pode pregar aqui, senão, porque a Constituição de 1824 dizia no artigo 5, a igreja, aliás, o país é católico, apostólico, romano, e ninguém pode pregar, senão dentro de uma casa, onde a pessoa pode falar o próprio idioma. E chegou aquele homem, qual português queria abrir as portas? Qual brasileiro queria abrir as portas? Ele sofreu de toda forma. Ele chegou no dia 11 de julho de 1858. Exatamente 100 anos antes que eu nascesse. E eu nascia. Mas vejam como que Deus usa a história. Deus fez com que as portas se fecharam. Não tinha como pregar, porque ele não podia pregar para brasileiros. Ele não só pregava para ingleses, só pregava para americanos. Mas não podia fazer o trabalho que Deus o tinha chamado. Foi nesse momento que Deus o iluminou. Ele mandou uma carta para os irmãos portugueses que moravam no estado da Indiana. Indiana mesmo, né? Estado da Indiana. E esses portugueses foram para o Brasil. Foram morar na cidade de Petrópolis. E agora, só que o governo brasileiro esqueceu que o português era imigrante e falava português. E eles começaram a pregar na casa dos portugueses. Esses portugueses, nós temos a família Souza, família Fernandes e tantas outras famílias que deixaram marcas no Brasil. Alguns foram mortos, outros espancados, especialmente o Recife e Pernambuco, foram mortos, espancados. Da Bahia também da mesma forma. Eu posso citar o dia e a hora que isso aconteceu. Aliás, a hora não, mas pelo menos o dia eu posso citar. Mas vejo como que Deus
Deus usou lá de Portugal, pessoas que fugiram de Portugal para não morrer, vieram para os Estados Unidos e se tornaram missionários, para que hoje eu e você estivéssemos aqui para pregar o Evangelho, vivendo a vida cristã, dependendo de Deus e deixando que o Senhor venha operar. Porque houve pessoas que pagou o preço. Hoje, há 500 milhões, meio milhão de pentecostais em todo o mundo. 5% desses pentecostais estão no Brasil. No Brasil, nesta hora, nós temos mais de 50 milhões de pessoas que frequentam a igreja. Domingo passado, eu estava ministrando para uma igreja que tem 4.500 membros, mas só que tem que dividir, porque só tem 1.500 cadeiras. Mas no domingo passado, incluíram mais 300, era aquela multidão ali adorando o Senhor. Mas por que isso aconteceu? Porque houve missionários que morreram lá. Quando cheguei em Angola pela primeira vez, em julho de 1995, eu tinha $1.000 no meu bolso. Mas passei fome, como vocês possam imaginar. Eu não como dólares. Não tinha onde gastar dinheiro. Não tinha onde gastar dinheiro. E no mercado não tinha nada. No supermercado não tinha nada. Mas existia lá o pastor Antônio Ferreira, um angolano, que foi para a cadeia muitas vezes, teve problemas de toda sorte. Sabe como ele fazia para batizar as pessoas, pastor? Vem cá, por gentileza. Sabe como ele fazia? Porque era proibido batizar as pessoas. Então, quando as pessoas convertiam, ele dizia: irmãos, na próxima semana, nós vamos na praia. Que coisa estranha, não? Hoje falar para a gente vai à praia, todo mundo fica espantado. Nós iremos à praia, isso terá senha. E as pessoas iam para a praia, todos como se fosse nadar completamente. E esse rapaz, esse irmão, era um novo convertido. E como fazer? Porque não podia batizar. E ele ia andando mar adentro. Eu estive nesta praia, lá na cidade de Luanda, uma praia muito bonita por sinal. Ele ia andando até quando dava. Quando chegava lá, ele dizia: irmão, o irmão está preparado para ser batizado? Sim, sim, eu vou te batizar agora. Olhava para um lado, para o outro, enfiava a pessoa na água e dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas pensavam que ele estava brincando, mas ele estava batizando. E este homem sofreu, foi preso, não apanhou, mas foi preso em virtude da situação que estava fazendo. E hoje nós esquecemos que a obra missionária tem que ser feita para quem tem coragem, disposição, enfiando a mão no bolso, não tendo dinheiro e às vezes não tendo o que comer, mas tendo um compromisso com Deus. E quando nós temos esse compromisso com Deus, Deus também tem um compromisso conosco em proteger, amparar, guardar e guardar-nos em todos os sentidos, porque Deus ainda está no controle geral de toda a igreja. Muito bem, pastor, Deus abençoe. Há 2 anos atrás eu estava em Angola e viajei o dia todo comendo banana, porque não tinha outra coisa para comer, era banana mesmo, mas foi tudo muito bem. E quando nós terminamos, aquela multidão, como eu já mencionei, pessoas dançando, na hora de contribuir, não é, vamos chegar lá, todo mundo dançando, pulando, porque o que tem de alegria, até quando morre, eles fazem festa e cantam, e eles vêm cantando, dançando, e aquela poeira que sobe, quando volta, estou com como fala, a alergia daquela forma, exatamente pela poeira que sobe. Mas há uma coisa, somente quem está lá sabe o valor de tudo aquilo. Eu não vou perguntar quem tem 38 anos aqui, né? Seria assim, muito, né? Mas olha, uma senhora de 38 anos, o esposo tem 42, sabe quantos filhos eles têm? 23. Há 2 anos atrás, quando lá estive, ela estava grávida do 23º filho. 38 anos. Não vou perguntar quantos anos você tem, não, viu? Mas são pessoas que vivem o que lá na Angola. E às vezes, como mencionei, a maneira como eles cantam. Inclui o seguinte: você sabia que Moisés era africano? Que Josué era africano? Sabia, né? Com certeza, né? Você sabia que o profeta Sofonias era negro? E a Bíblia fala exatamente sobre isso. Usa a expressão cusi. Cusi significa pele queimada no hebraico. Agora veja o seguinte, que todas as informações, quando atravessam o rio, aliás, o Mar Morto, o Mar Vermelho, entram na Terra Prometida, ou uma mulherzinha lá, mulherzinha não, a expressão, muito grosseira essa expressão, uma mulher que batia tamborzinho e cantava. Como chamava aquela mulher? Miriam. Quantos anos ela tinha?
95 anos. E bailou mesmo. Cantava mesmo. Depois seu irmão chamado Moisés escreveu um hino. Olha, se você quiser morar no céu, aliás, quer morar no céu, não? Tem que aprender a dançar e cantar canção africana. Porque lá, diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 15, versículo 3, que irão cantar a canção de Moisés. E Moisés era africano, não esqueça disso. Tá? Então, tudo isto. A outra coisa muito interessante também. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? Quantos? Rapidamente. Quantos? 27. Você sabe que a Bíblia, toda ela foi composta diante de concílios. E o concílio que gerou que nós vamos respeitar, ter canonicamente os livros do Novo Testamento, foi exatamente na África. Do ano 394, depois do ano 397, ficou totalmente marcada que esses 27 livros que nós temos da Bíblia, no Novo Testamento, foram canonizados, foram escritos não, foram colocados em ordem como estamos, exatamente na África. Já cansaram, né? Estou terminando. Quando você faz assim, é o tamanho do teu coração. Quando eu olho o mapa de África, são 52 nações. Eu digo, Deus está, aliás, África se encontra no coração de Deus. Somente na tradução atualizada, nós temos a palavra África, uma vez só na Bíblia. Em nenhum outro lugar. Mas algumas coisas aconteceram na África. Quem fez o primeiro transplante do coração? Foi nos Estados Unidos? Não. Foi na África. No dia 3 de dezembro de 1967. Quem ajudou a operar foi um negrão, um negro daquele. Só que ninguém olhava para ele. Quando viram, disseram, não, esse aqui é o zelador do consultório. Onde foi o primeiro hotel 6 estrelas no mundo? Na África. Para onde Jesus fugiu quando tinha 2 anos ou 3 anos de idade? Para a África. Onde nós aprendemos Pai, Filho e Espírito Santo? Com Tertuliano, um africano. Mas a África hoje está precisando de você e de mim também. 75% da população brasileira tem sangue africano. E hoje o Brasil é negro. 50,7% da população brasileira, segundo o censo de 2010, é negra. É o segundo maior país negro do mundo, porque o primeiro é a Nigéria, que tem 150 milhões de habitantes. Mas veja, meu amado, hoje toda a África está chorando sangue. Quando você pega o celular, seu celular não vai funcionar se não tiver uma pedrinha que só tem no Congo. Nenhum avião sai da terra se não tiver uma pedrinha dentro do tanque. E esta pedra só dá em África. E nós desprezamos a África. Falamos que o mundo, cemitério dos brancos, cemitério de missionários, local de doenças. Em África não temos velhos. Porque com 45 anos de idade, a pessoa já está partindo. Mas são almas preciosas. A igreja lá em Angola, em 1976, Agostinho Neto, que era neto de pastor evangélico, que se tornou comunista, ele escreveu o seguinte: daqui 50 anos, ninguém mais falará sobre Jesus neste país. Agostinho Neto morreu, ninguém nem sabe onde está sepultado, mas nós temos uma multidão de pessoas servindo ao Senhor. Há uma igreja lá que você chega lá em Luanda, especialmente às 3 da tarde, todos eles usam roupas brancas, às vezes descalço, mas aquela multidão sai dos templos adorando o Senhor, porque receberam aquilo que nós chamamos a unção do Senhor nosso Deus. Mas mesmo assim, meu irmão, toda a África está precisando de você. Toda a África. Se Deus permite, no dia 2 de maio,
estaremos indo a Moçambique por 20 dias. Agora também, quando se pensa em ir à África, para ir no Brasil muito fácil, né? $800. O mínimo que eu gastei, eu fui supervisor em Angola por 2 anos, supervisor da Igreja de Deus em Angola, para ir lá por 15 dias. Aliás, o mínimo que eu gastei, $7.200 para ficar 3 semanas. $7.200 para ficar 3 semanas. E a outra coisa, $100 lá não refresca a cabeça de ninguém. Porque qualquer prato de comida vale custar $60. 1,5 litro de água, enquanto eu estou ministrando, eu tomo 1,5 litro de água. Custa $8,10. O combustível é barato, custa 25 centavos de dólar. Mas eu não tomo combustível, então eu tenho que pagar a água mesmo. Meu irmão, eu vou parar por aqui. Eu poderia contar uma série de histórias de África toda, de muitas coisas que aconteceram no Brasil, muitas situações missionárias, e hoje às vezes nós estamos aí tranquilões da vida. Mas não esqueça, a sua salvação, a minha salvação, custou muito sangue, custou muitas mortes. E o Brasil tem 3 coisas importantes. Primeiro, a primeira missa católica em todas as Américas aconteceu no Brasil. O primeiro culto judaico, a primeira vez que leu-se a Bíblia em hebraico, quem leu foi exatamente um português, que tinha 38 anos de idade. A primeira sinagoga em todas as Américas não foi nos Estados Unidos, não. Foi lá na cidade do Recife. Está lá até hoje. Hoje chama-se Rua Bom Jesus, número 154. Se você vai lá, vai naquele local. Ali pregou-se pela primeira vez em todas as Américas em hebraico. Agora veja uma coisa. Como que Deus muda a história? Talvez você já foi lá em Nova York, já entrou na torre lá, como chama lá, na Liberdade, né? Torre da Liberdade. Gostou, achou bonito. O senhor já entrou lá, né? Na Torre da Liberdade ou não? Não? Ok, então o senhor vai lá. Quando chegar na entrada, não sobe não. Chega na entrada, vai encontrar um texto chamado The Colossus, o Colosso. Neta de brasileiro com português. Escreveu em 1886. Está lá. Os pais eram portugueses. Seus bisavós eram portugueses. Seus pais nasceram no Recife e vieram para cá como judeus. Apenas 23 famílias judaicas e dominaram o mundo todo. E nunca esquecer que a primeira sinagoga aqui nos Estados Unidos, o primeiro rabino, era exatamente português. Isso é muito claro. Vamos aqui na torre, aliás, em Newport, vai lá para ver. E tudo isso, meus amados, faz parte de uma obra missionária. Talvez já cansou, não? Vamos colocar de pé? Quanto tempo eu tenho mais, pastor Adilson? Mais 10 horas? Tá bom. Já estamos a brincar, né? Meu amado, não deixe o fogo se apagar. Não deixa. Você pode esquecer meu nome não é importante nada. Mas entre nesse texto e comece a imaginar o que já aconteceu e o que deixou de acontecer. Hoje nos Estados Unidos precisam de 600 famílias. Escute lá, e eu desafio qualquer pessoa a esse respeito. Precisa de 600 famílias americanas para enviar um missionário. De 1812 até 1940, a cada rua, a cada família, pelo menos a cada 10 famílias, havia um no campo missionário. Hoje ninguém quer saber mais de missões. E missões é tão interessante que nem na Bíblia tem esse nome, mas está no coração de Deus. Curva a sua cabeça por um minutinho, por favor. Meu Deus, eu compartilhei, ou melhor, aquilo que colocaste na minha alma para
dialogar com esses irmãos e irmãs, jovens, cantores, pastores, oficiais de igrejas, pessoas que nesta noite contribuíram, mas quem sabe, ó Deus, que há pessoas aqui nesta noite que nunca ouviram propriamente dito o desafio da obra missionária, o sofrimento, ó Deus, as agonias daqueles que morrem no campo missionário, totalmente desprezados. Eu gostaria, meu Deus, que nesta noite, cada irmão, cada irmã, indiferente ao seu status financeiro, econômico, social, nós te pedimos, ó Deus, que venha trabalhar em cada coração. Não adianta, Senhor, pregar, falar, ensinar. Adianta que teu Espírito venha mover e pessoas entregar-se a si mesmo para a obra missionária. Não apenas voltando ao Brasil, não apenas indo para a Bolívia, mas quem sabe, Deus, por aqueles lugares mais difíceis que existem lá em África. E todos os países de língua portuguesa, meu Deus, 8 países, nós te pedimos, Senhor, nós como brasileiros, como portugueses, que conhecemos a língua, podemos ser úteis a esses grandes desafios. Meu Deus, nesta noite, mais uma vez, não deixe ninguém dormir esta noite sem refletir sobre aqueles que foram e aqueles que não voltaram. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vira para alguém que está ao seu lado e diz, não deixa a chama apagar.